Fala galera, e no Couto Pereira em Curitiba com gol de Vitão a 18 minutos do segundo tempo. O Internacional venceu o Grêmio pelo placar de 1-0 no clássico de número 442 e agora o Colorado embala no Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio, ele afunda cada vez mais na zona de rebaixamento. Venceu quem errou menos e teve, na minha avaliação, mais condição física para buscar o resultado. E a partir de agora, uma análise do que acompanhei de Grêmio 0, Inter 1 e também os destaques e decepções deste clássico. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, nas escalações, tanto de Renato Portaluppi quanto de Eduardo Cudê, algumas surpresas. O Grêmio que teve Gustavo Martins ao lado de Jeromel na zaga, o Kahneman não teve condições de atuar, e o Everton Galdino improvisado como centroavante, o JP Galvão que iniciou no banco de reservas. O Grêmio que foi a campo com Marquezin, João Pedro, Jeromel, Gustavo Martins e Reinaldo. Meio de campo de Dodi, Carbajo, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Everton Galdino. Já o Inter, algo que eu também não esperava, Fernando atuando ao lado de Vitão na zaga e também o Thiago Maia entrando na partida. O Alan Patrick confirmado começou. O Inter que teve Fabrício no gol, Bustos na lateral direita, a zaga de Vitão e Fernando com René na lateral esquerda. Meio de campo de Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick, na frente Wesley, Wanderson e Alário. E foi um Grenal que tecnicamente não foi bom, tá? Os 90 minutos as equipes erraram muito. Se a gente for pegar o primeiro tempo, o Inter ele chegou um pouquinho antes dos 6 minutos, numa jogada do Wesley pela direita, a zaga do Grêmio afasta, o René acaba chutando para fora. Depois o Grêmio respondeu até com o Pavon, ele driblou o René, deixou o lateral esquerdo do Internacional sentar no chão e acabou batendo com um desvio para escanteio. Everton Galdino e o Bustos tentaram de fora da área, mas também longe do gol, defendido pelo Fabrício e também pelo Marquezin. O mesmo aconteceu com o Alan Patrick depois de uma cobrança de escanteio, bateu de primeira direto para fora. Então, a rigor, nem o Marquezin e nem o Fabrício no primeiro tempo fizeram defesas importantes. Já na segunda etapa, apareceram algumas oportunidades. E o Inter foi mais efetivo, o Inter soube ganhar o clássico, porque é aquela velha máxima do futebol também. Quem não faz, leva. O Grêmio teve, após o retorno do segundo tempo, que até o gol do Inter ele até tinha mais volume, havia voltado melhor que o Internacional, uma grande chance de abrir o placar. Depois de um passe do Dodi, o Cristaldo deu de calcanhar, o João Pedro invadiu a área e chutou rasteiro. E o Fabrício fez uma defesa extraordinária, evitando que seria o primeiro gol do Grêmio, que poderia dar uma tranquilidade para o tricolor na partida. O Grêmio não fez e logo depois acabou levando o gol. Uma jogada maravilhosa, espetacular do Alan Patrick. Ele cruzou e teve ali um bate-rebate, o Vitão cabeceou, desviou no Gustavo Martins e foi para o fundo da rede, e ali o Inter estava fazendo o 1-0 a 18 minutos do segundo tempo. O Grêmio aí depois foi por tudo ou nada para cima, teve uma jogada do Gustavo Nunes que ele recebe pela ponta esquerda, ele bate no meio do gol, o Fabrício faz a defesa. No final, o Inter perdeu de matar o jogo, o Wesley recebeu na ponta esquerda, chutou muito forte na trave, na volta o Gustavo Prado bateu, o Jeromel salvou, e na sequência ainda o Arangues chutou mais uma bola na trave, ali poderia ser o segundo gol do Internacional.
E o Grêmio que teve a chance derradeira, a 48 do segundo tempo, o Cristaldo bateu a falta, o Jeromel de cabeça, a bola passou muito perto, poderia ali ser o empate do Grêmio, mas terminou assim, Grêmio 0, Inter 1, o Internacional, que como eu disse, embala na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, agora vai lá para ponta da tabela, para sexto lugar com 17 pontos, e o Grêmio está afundado na zona de rebaixamento. Sobre os destaques e decepções, eu vou começar pelo lado vencedor, o Internacional. O Inter que teve a sua dupla de zaga numa atuação muito boa, tanto de Vitão quanto de Fernando. Foram impecáveis defensivamente e o Vitão foi premiado com o gol da vitória no Clássico. O Wesley também gastou a bola. A fase que vive o atacante colorado é simplesmente espetacular. Então o Wesley, ele cada vez ganha mais protagonismo nesta equipe. Já em relação a destaques negativos, eu, por exemplo, achei o Alário muito abaixo hoje. O Alário não fez um bom Grenal, tanto é que numa bola que ele recebe no primeiro tempo, ele acaba errando. E um chute que seria em direção ao gol do Marquezin, ele acaba furando. Então o Alário foi, na minha avaliação, o pior jogador do Inter no Clássico. Os melhores, Wesley, Vitão e Fernando. Já pelo lado do Grêmio, bom, aqui nós temos algumas situações para conversar com vocês. Eu até acho que o melhor do Grêmio, por tudo o que tentou até sair, era o Pavon. O Pavon era o que mais incomodava a defesa do Internacional. E o Jeromel eu também gostei. Agora, o Reinaldo foi muito mal no Clássico, teve uma atuação muito abaixo. Antes dos destaques positivos, Dodi, achei que fez um bom Grenal, tá? Então Dodi, o Jeromel e o Pavon, acho que até tiveram uma boa atuação. Só que, pelo lado negativo, Reinaldo muito, muito mal, comprometeu o lateral esquerdo do Grêmio, teve Everton Galdino muito, muito abaixo também, e o Gustavo Martins um tanto quanto atrapalhado, e ainda teve o azar no cabeceio do Vitão de a bola desviar nele e ir para a rede. Um clássico tecnicamente ruim, venceu quem errou menos e teve, como eu disse no começo do vídeo, mais força física, mais ímpeto para buscar o resultado, e este foi o Internacional, o vencedor do Grenal 442, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.